Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai estar aqui com um vídeo para a gente entender um pouquinho como usar controles de PlayStation com Arduino. Esse vídeo vai servir de base para o próximo vídeo que vai ser controlar um robô a partir desses controles de PlayStation. Então vamos lá que tem muita coisa para ver. Aqui eu tenho dois controles, aparentemente o mesmo modelo. Então o vídeo ia ser até mais rápido se fosse assim, mas o que acontece? Esse modelo aqui eu consegui reconhecer com uma biblioteca, principalmente a parte do analógico, funcionou tranquilo. Esse outro aqui teve uma biblioteca que eu consegui ler os botões, mas eu não consegui ler o analógico, então eu tive que procurar até achar uma biblioteca que lesse o analógico desse outro modelo aqui. O que acontece? Esse aqui aparentemente é um controle, esse preto, de PlayStation 2 e esse transparente é um controle de PlayStation 1. Não tenho certeza disso, mas as bibliotecas indicam que é isso. Então vamos tirar aqui de lado o nosso controle preto. Vamos começar focando aqui nesse transparente. Então para ele tem basicamente duas bibliotecas que a gente vai ver com outra biblioteca para o outro. Vamos começar aqui, agora aqui na IDE do Arduino, por essa primeira biblioteca, que é a biblioteca PSX minúsculo. Então, P maiúsculo, SX minúsculo, ponto H. Isso é importante porque a outra biblioteca é PSX tudo maiúsculo. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Instalar bibliotecas no Arduino é relativamente fácil, né? É só vir em Sketch, incluir biblioteca, adicionar a biblioteca zip, e aí você vai procurar onde está a sua biblioteca e instalar. Então, essa primeira biblioteca, depois que instala, ela vai gerar aqui, ó, essa pasta PSX com o exemplo PSX, que é esse que está aberto. Não vamos nos aprofundar muito, mas vamos só pegar a ideia. A gente tem que incluir a biblioteca, definir os pinos, ó, data, comando, attention e clock. Então aqui foi essa numeração. Nesse exemplo ele também define um LED para acender e apagar. Ele inicializa a biblioteca. Ele cria uma variável data e aqui no setup é que ele vai usar o setup pins, usando aqueles pinos que a gente numerou lá em cima, data, comando, attention e clock. Ele também dá esse último valor que é um delay, pelo que eu entendi é um delay para ficar testando, né, se houve a comunicação ou não. Então pode mudar isso aqui, mas a princípio vamos deixar em 10 mesmo. E o que são esses pinos? Data, comando, attention e clock. Se vocês pegarem o receptor, a gente está fazendo aqui com um controle sem fio, mas muito provavelmente esse código também funcionaria para controles com fio. Então, se vocês virem, o receptor, o encaixe, o conector, ele tem um lado que é maior e um que é menor. Assim, como é que eu posso dizer melhor? Esse lado aqui ele tem essa quina e aqui para baixo ele é arredondado. Então, vocês vendo ele dessa forma, como eu estou segurando aqui, a gente tem uma imagem aqui que vai ajudar na visualização. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Tem esse lado aqui que é um pouco maior, a parte reta. E esse aqui é a parte reta um pouco menor. Aqui para baixo ó, tem essa curvatura mais acentuada. Então tá aqui o nome dos pinos, ó. O primeiro vai ser data, o segundo comando, o 7 seria uma tensão para o motor que a gente não vai usar. O terceiro pino, o quarto pino vai ser o GND, o quinto vai ser o VCC de 3.3 volts. O sexto pino vai ser o attention, o sétimo o clock. O oitavo, alguns receptores nem tem, outro tem, mas não é usado. E o último vai ser o acknowledge, que a gente também não vai usar. A gente vai usar só o data, command, GND, VCC, attention e clock. Ou seja, 6 fios a gente vai usar. Então vamos voltar agora aqui para o nosso código. Então, os pinos aqui conectados. Outra coisa importante. Aqui eu estou usando cabo macho-fêmea. Macho para encaixar no Arduino, fêmea para encaixar aqui no nosso receptor. E eles não encaixam bem, tá? É bem ruim de encaixar. Então, se você ficar forçando, pode ser que vá. Uma dica que eu dou é, você pegue o fêmea, pegue uma chave de fenda, talvez alguma coisa que consiga entrar e forçar um pouco para abrir mais o furo, para encaixar mais fácil. Teve um desses conectores aqui que eu até forcei, deu uma quebrada um pouco, uma levantada, mas o importante é que você consiga largar um pouco esse furo para que ele consiga entrar. Realmente não é tão simples, mas é possível usar esses jumpers. Então, depois que eu forcei um pouco, encaixou legal aqui e serviu.
Então dá para usar, fica aí novamente o ressalto que é um pouco difícil mesmo de encaixar. Cuidado para não quebrar os pinos. Por isso que é bom forçar um pouco antes de encaixar. Bem, encaixado, está aqui também ligado ó, o GND, o VCC no 3.3 volts e aqui os pinos, né, de comando, dados, o clock e o qual é que falta? O attention. Pronto, conectado aqui conforme é pedido 8, 9, 11 e 10. E depois disso, vamos plugar nosso Arduino. Vamos plugar. Pronto, já acendeu. Fica piscando porque o meu... Opa, cuidado! Fica piscando porque o meu transmissor, o meu joystick não está ligado. Vamos passar o código. Carregando o código. Pronto, código carregado. Vamos ligar agora o nosso joystick aqui. Ó, já ligou, já pareou, é bem rápido. Nota que já parou de piscar lá. Eu posso também apertar o analógico aqui, ó, ele vai acender, vai apagar. E vamos dar uma olhada no monitor serial para a gente ver o que está acontecendo. Então tá aqui, ó, está recebendo o valor 0, teve algum ruído ali, mas basicamente está recebendo o valor 0. Se eu apertar para a esquerda, ele mostra 1. Se eu apertar para a direita, ele mostra 4. Se eu apertar para baixo, 2. Se eu apertar para cima, 8. Se eu apertar 2 simultâneos, por exemplo, para a esquerda e para baixo, ele faz a soma, ó, 3. Baixo aqui 2, com direita 4, a soma 6. Então, conforme eu aperto, ele faz a soma. Aqui também, ó, o quadrado 256, o x 512, bola 1024. Então, conforme a gente vai apertando, ele vai mostrando os valores, certo? Vamos continuar olhando o código aqui. Definir os pinos. Eu defini um LED, isso vai ser importante, a gente vai fazer esse teste já já. E a comunicação de 9600. E o que é que o loop vai fazer? Basicamente, ele vai ficar lendo o que chegou do meu joystick e depois mostrando o que chegou. No caso, é aqueles valores que a gente viu, 0, 1, 2, 4. E aí ele faz esse teste. Se o dado recebido foi o do botão R2, ele vai acender o LED. Se não foi, ele vai apagar o LED, dá um delay e volta para o começo. Ou seja, o código é só isso. Vamos voltar agora para o nosso monitor serial. Está enviando 0. Qual é o botão que ele disse? É o R2. Então, vou apertar o R1 aqui. Ó. Se vocês olharem aqui, o Arduino, nada. Qualquer botão que eu aperto, o Arduino não responde. Mas se eu apertar o R2, olha ali o LED, esse LED que fica aqui no Arduino, acendeu. Então, outra questão nesse código é que ele, se ele está com o analógico desativado, ele vai entender esse joystick como se fosse esse direcional. Para cima 8, para baixo 2. Mas ele dá esses valores como se fosse realmente o direcional. Se eu ativar o analógico, ele nem mostra mais. Então esse primeiro código é interessante, funciona, mas ele não serve para usar o joystick. Então deixa eu desativar aqui. Vamos agora para o segundo código, que o segundo código nos permite trabalhar com o analógico. Então vai ser no caso esse aqui, com a biblioteca PSX maiúsculo que eu falei. Então, depois que instalar essa biblioteca, vai estar aqui ó, da mesma forma, Arduino PSX, teste PSX. A biblioteca é a mesma coisa, definição dos pinos, que eu aqui coloquei os mesmos pinos que eu estou usando, para não ter que modificar no Arduino. Novamente, tem que inicializar a biblioteca, definir algumas variáveis. No setup, vai configurar os pinos com os valores igual. E aqui ele está dizendo, nesse exemplo, para começar no modo analógico. Isso aqui eu já fiz uns testes, dá para melhorar um pouco, mas ele meio que exige que o seu joystick esteja no modo analógico. Vai ter uma configuração da taxa também, comunicação, né? Serial Begin, a gente já conhece bem. E o resto é bem similar. Ele vai dar o PSX Read para armazenar os dados e vai testar, né, se vai retornar algum erro. Né? Ele vai testar os dados e ver se retorna algum erro. Se não retornar erro, aí sim ele executa o código. E se retornar um erro, está aqui embaixo, ele vai mostrar, né, não recebeu dados. Então, esse comando aqui, PSX Read, é para ver se teve erro ou não. E aqui, ó, se não teve erro, ele vai simplesmente mostrar
o que está no PSX Data Joy Left, ou seja, o joystick esquerdo X, depois o joystick esquerdo Y, o joystick direito X, o joystick direito Y. Ele também testa se os botões foram pressionados e dependendo do botão que foi pressionado, ele vai mostrar um texto correspondente àquele botão, né? Se foi o botão para a esquerda, para baixo, para a direita, se foi o triângulo, se foi o círculo, o quadrado, select, R1, R2. Então, vamos passar esse novo código para o Arduino. Carregando. Não vou precisar mudar os pinos, né? Porque a gente colocou os mesmos pinos. Carregou, vamos abrir aqui o serial. Ó, tá chegando interrogação, porque tem que definir 9600, né? Primeira coisa aqui. Pronto. Ó, ele está recebendo 255, 255, XY. E nenhum botão, porque meu controle está desligado. Vou ligar. Opa, é porque ele ficou tanto tempo sem ter conexão que ele desligou. Então, vou desligar aqui. Vou ligar novamente. Ele fica piscando, ele não... Olha, conectou. Mas ele conectou aqui no modo digital. Então, se eu mexer aqui, ele não vai mudar o Joy Left nem Right. Ele vai identificar como se eu estivesse pressionando. Se eu pressiono aqui esquerda, está mostrando esquerda. Está mostrando direita, cima, baixo. Então, mas não está funcionando a leitura dos analógicos. Então, tem que ativar o modo analógico. Então, se eu aperto aqui e solto, ele não está indo. Então, tem que segurar um pouco. Soltei. Agora ele entrou no modo analógico. Mas quando isso acontece, ó, ele deu um erro aqui. Vou até parar aqui a leitura. Ele ficou dando esse erro aqui. Perdeu, né? Não conseguiu, ó. Não teve sucesso em ler o dado. Então esse é um problema que aconteceu nesse joystick. Por isso que é bom a gente testar várias bibliotecas. Pode ser que aconteça com vocês. Mas aí se eu fechar a comunicação serial e abrir ela novamente, ó, agora está lendo. É como se ele entrasse naquele erro e não saísse, ficasse travado lá embaixo, né? Como se não estivesse recebendo. Mas agora que ele está aqui, ó, no modo analógico, aí sim eu posso mexer para cima, o Y ali foi para 0, para baixo o Y foi para 255, para a esquerda o X foi para 0, para a direita o X foi para 255, e o joystick direito não funciona muito bem o Y, o X ele funciona, ó, indo para 0 e para 255, mas o Y, se eu mexer só o Y, ele não está funcionando legal. Aí eu não sei porquê, provavelmente algum problema na biblioteca, mas os botões também funcionam. Ó. Círculo, triângulo. Então vocês notem que, vamos prestar atenção aqui, ó, quando eu boto para cima, o meu Y está indo para 0. Para baixo, o meu Y está indo para 255. O que é igual ao que a gente viu do módulo joystick. Vocês lembram do módulo joystick que a gente viu em outros vídeos? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, o nosso módulo joystick é a mesma ideia. No caso, ele ficava assim, né? Para cima, para baixo, esquerda, direita. Então, é a mesma coisa aqui. Esse joystick transparente é bom que dá até para ver, ó, que realmente tem os potenciômetros lá dentro, né, que é usado para fazer essa leitura. Então, funcionou aqui e a partir disso eu já posso controlar meu robô praticamente igual como eu conseguia controlar usando o módulo joystick. E ele, por ler botões, eu também posso usar os botões para alguma outra finalidade, talvez ligar alguma arma do robô, né, alguma outra função. Então, tá aí, funcionando, mas ele só funciona se estiver no modo analógico. Se eu ativar aqui para o modo, se eu segurar para desativar, ele dá um erro, ó, perde a conexão. Então, tem esse problema nesse joystick, mas foi possível ler o analógico, que era o importante. Então, vamos sair desse agora e vamos ver mais uma biblioteca, no caso para esse aqui, que foi a biblioteca para o PlayStation 2. Então, no caso, eu também vou ter que trocar aqui o receptor. Vou trocar aqui e a gente volta para ver o próximo código. Bem, voltando aqui com o nosso último código de hoje, dessa vez com a biblioteca ps2x_lib. Da mesma forma, quando instala essa biblioteca, ela vai ficar aqui em exemplos. Olha ela aqui, ps2x_lib, exemplos, ps2x_example, que é esse que está aberto. Então, igualmente, a gente vai inicializar no setup, a gente vai definir algumas variáveis, né? No setup a gente vai iniciar uma comunicação, só que dessa vez vai ser de 57.600. Vamos ajeitar aqui já para não correr o risco de ter esse problema. Que mais? A variável erro, ela vai receber, ó, aqui que a gente configura os pinos nessa função aqui, ó, ps2x.config gamepad. Então aqui que a gente vai configurar. Dessa vez a gente vai usar os pinos
10, 11, 12 e 13. Né, para os pinos de Clock, Command, Attention e Data. Não nessa ordem, né, eu falei na ordem crescente. E ele tem mais duas variáveis. Uma que vai ser se a gente vai usar o sensor de pressão e outro o Rumble, né, a vibração. Essa biblioteca também ela testa se houve erros, ela mostra se o controle foi encontrado, né, se não houve erro, ou quais erros podem ter sido. Isso aí, se vocês quiserem ler com calma depois, fiquem à vontade. O tipo também de controle, porque ele também serve para controle de Guitar Hero. E aqui no loop, ele vai testar se houve erro, ou se foi o tipo que foi, né? Se foi para o Guitar Hero, ele vai executar essas funções, mas não é nisso que a gente está interessado, então a gente vai pular essa parte. A gente está interessado nessa parte aqui para baixo, que é quando não houve erro e quando não é de Guitar Hero. Então, no caso, é o DualShock. E o que é que a gente vai fazer no loop? A gente vai ler o gamepad e vai testar. Ó. Se for, dependendo do botão pressionado, vai ter um texto referente ao botão pressionado. Essa biblioteca aqui ela tem algumas funções a mais bem interessantes. Por exemplo, você pode ativar a vibração, né, que vai ser um analog dependendo desse botão, da força. Olha que interessante, depende da força que você aperta o botão azul. Então, quanto mais forte você apertar, mais forte vai ser a vibração do joystick. Ele também testa quais foram pressionados. O que mais? E aqui ele vai mostrar os valores analógicos se você estiver pressionando o L1 ou R1. Se não estiver pressionando, ele não vai mostrar os analógicos. Então, bem interessante, né, as funções a mais. Ela tem comando aqui, por exemplo, ó, que você pode testar se você... Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Se você pressionou o botão, se você soltou o botão ou se você mudou o estado dele. Que é equivalente a pressionar ou soltar. Ele sempre vai dar uma resposta se você pressionar ou soltar. No caso desse aqui... é só quando você, desse comando aqui é só quando você soltar o botão e desse comando aqui é só quando pressionar o botão. Então já está plugado aqui os fios, como deveria, no nosso Arduino. Vamos ligar nosso Arduino e vamos passar o código. Liguei, vamos passar o código. Compilando, carregando. Ok, gravou o código, vamos abrir aqui nossa comunicação serial. Olha aí. Já está mostrando alguma coisa, mas meu controle está desligado. Vamos ligar aqui o controle. Olha aí. Pronto. Pareou, né? Então, vamos lá. Se eu apertar o quadrado, ele não mostra nada. Porque o quadrado está programado para só mostrar quando eu soltar. Perfeito. Pressionei nada, quando eu solto é que ele mostra. Teve um pequeno erro ali, né? Mas tudo bem. Já o triângulo é quando aperta. Quando solta não mostra nada, só quando aperta. A bola é tanto quando aperta... Não, a bola também é quando aperta. E o X aqui é quando aperta ou quando solta. Ele vai mostrar quando aperta ou quando solta. No X também está programada aquela vibração. Então, vamos lá. Se eu pressiono pouco, ele vai vibrar pouco. Se eu pressiono com mais força, ele vai vibrar com mais força. Vamos ver se dá para notar pelo som. Então, muito legal isso aqui. Eu já pensei numa aplicação para, por exemplo, quando o robô tomar uma pancada, vibrar o controle. Dá para fazer isso, talvez, com um acelerômetro no robô. Ideias futuras, né? Mas aqui, ó, vamos voltar aqui. Se eu pressiono também para a esquerda, ele não só mostra que eu estou pressionando para a esquerda, como a força que eu estou pressionando. Se eu pressionar com mais fraco ali 90, 100, vou colocando mais força até 255, que é a força máxima que eu consigo. Todos os direcionais estão com essa função de mostrar a força que está apertando. E os analógicos não vão estar mostrando porque, como a gente viu, é só se pressionar L1 ou R1. Então, vou pressionar aqui o R1. Então, está mostrando agora os nossos analógicos. Conforme eu vou colocando, ó, Y para cima, vai diminuindo o primeiro valor. Y para baixo vai aumentando. X o segundo valor. E no joystick direito, olha aqui para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, aqui para essa biblioteca de PS2, eu consigo ler os dois joysticks. Lembre que na primeira do outro controle não funcionava o eixo X, se eu não me engano. Então, isso só vai mostrar aqui se eu estiver segurando ou o L1 ou o R1. Muito interessante também essa função de vibrar, essa função de apertar com força. Então, eu também posso usar para controlar o robô aqui, ó.
Estou segurando aqui, quanto mais forte eu vou apertando, mais rápido o robô vai. Pode ser que seja uma aplicação aí que vocês tenham interesse em fazer. Achei muito interessante essa biblioteca para esse controle de PlayStation 2, mas para nossa aplicação, tanto esse de PlayStation 2 quanto de PlayStation 1, né, aparentemente é isso, segundo as bibliotecas, vão funcionar bem porque a gente só vai estar interessado aqui no analógico esquerdo para controlar o nosso robô. Então espero que tenha ficado claro, né, como usar. Espero que vocês também tenham tido muitas ideias aí com o que pode ser feito. Eu achei muito interessante usar. O alcance eu testei, deu um alcance razoável, assim, em torno também dos seus 10 metros, 5 a 10 metros. Então já vão testando, porque o próximo vídeo já vai ser usar esses controles a partir disso que a gente entendeu para controlar o robô. Novamente, espero que tenham gostado. Por isso é hoje e valeu!